Olá a todos, boa tarde. Estamos começando agora o nosso terceiro encontro Medita com a gente, da Monge Urbano e você. O tema de hoje que a gente vai abordar se refere a algo que me intrigou durante um certo tempo da minha vida, né? Que é exatamente, é preciso ter talento, predisposição natural para meditar? E como a gente vai ver, né? Na verdade, o que mais importa para se desenvolver qualquer habilidade é o nosso esforço, e o nosso foco e a vontade naquilo que a gente quer fazer, né? Então eu os convido só para abrir a câmera, para ver quem que já está aqui, para ver vocês, para me sentir também integrado, próximo de vocês. E aí, Rafa, Ari, Tânia, todos, Patrine, Maria, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando agora o nosso momento. A Dani está entrando. Então, Vinícius. Eita, agora começou a entrar todo mundo, será? E aí, Dani? Então, como toda prática, todo encontro que a gente faz, a gente começa com uma breve meditação, né? Só para a gente tentar quebrar essas distrações externas que a gente vem do dia a dia, para tentar entrar um pouco mais calmo, mais aberto para o nosso bate-papo. Bem, então, para quem não participou ainda, sinta-se à vontade para perguntar a qualquer momento, né? Quando a gente estiver fazendo a explanação, porque o objetivo aqui é justamente a gente criar uma interação, uma troca, né? Esses bate-papos, né, do Medita com a gente, o objetivo é propiciar essa troca de conhecimentos, de experiências, e que essas experiências compartilhadas ajudem as pessoas a se reencontrar melhor, a ver que seus problemas ou suas dificuldades em relação à prática são os mesmos, é inerente a qualquer um. E aí, Rodrigo, bem-vindo. Então, vamos começar aqui o nosso encontro fazendo um breve relaxamento, que é uma práticazinha de 3 a 5 minutos, ok? Eu peço que vocês sentem numa postura de tal forma que a coluna fique reta, né? De forma estável. Coloque as mãos sobre as pernas, né? Então vamos agora fechar os olhos e realizar 3 respirações profundas. Realizadas as 3 respirações, então eu os convido agora para simplesmente observar a sua respiração, voltando a sua atenção para a região da barriga, no abdômen, no tronco ou no peito, onde você consegue sentir de forma mais evidente o movimento do abdômen ou da barriga quando o ar entra e quando o ar sai. Voltamos então a nossa atenção para o movimento da respiração. Na região onde você percebe a respiração estar mais presente,
Procure notar, ao inspirar, a expansão dessa região. E ao expirar, a contração dessa região. Te convido agora a observar aonde nós estamos agora. Se estamos sentados, tentamos perceber como estamos sentados. Se nesse momento sentir algum desconforto, pode se mover lentamente até ajustar a sua postura. Observe o contato dos seus pés com o chão. A pressão que você faz sobre a cadeira. A pressão das mãos sobre as pernas. Contato das costas com o apoio da cadeira. Contato da sua pele com a sua roupa. Agora eu te convido a observar o ambiente externo. Se há algum barulho, alguma luminosidade chegando aos olhos, algum vento soprando. Se surgir algo que te incomoda nesse momento, simplesmente observe esse algo que te incomoda. Não brigue com ele. Que ele, da mesma forma que surge, vai embora. Façamos agora 2 respirações profundas e ao término vamos lentamente abrindo os olhos, movimentando os pés, as mãos e se reconectando com o ambiente.
E aí, gente, tudo bem? Conseguiu relaxar mais um pouco, se acalmar? Conseguir fazer a transição entre a agitação antes e a calma depois? Alguém teve alguma dificuldade nessa transição? Gostaria de comentar? Aqui foi tudo jóia. Beleza, Dan. Tô numa calma, relaxada. Foi ótimo. Que bom. Então, para os que entraram agora, há pouco tempo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar o tema de hoje. Eu vou fazer a apresentação aqui de uns slides e vou discutindo. Então, quem, se dentre vocês surgir alguma dúvida, pode chamar a atenção, a gente para, explica e tenta esclarecer um pouco mais. O tema de hoje que eu vou estar abordando se relaciona ao talento. É muito comum acharmos, opa, é muito comum acharmos que para fazermos algo ou se destacarmos em algo é preciso ter talento. E para mim isso sempre foi, teve um certo momento na minha vida que me incomodava muito esse conceito que para você ser bom em algo era preciso talento. E por sinal, na minha experiência, eu fui fazer física sem saber física nem matemática. E depois virei professor de física, escrevi livro de física, livro de metodologia do ensino de física, voltado para a formação de professores. Mesmo estudando e tendo alcançado esse certo status intelectual, ainda me ficou a dúvida: é preciso talento para fazer algo? E assim, para quem me conhece, eu sempre fui muito focado naquilo que eu busco fazer. E eu meio que construo uma certa paixão por aquilo que eu faço. Isso, de certa forma, me facilitou enfrentar as barreiras e as dificuldades inerentes ao desenvolvimento de qualquer conhecimento. Mas ainda continuava com dúvida. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são algumas sínteses de 4 livros que me trouxeram essas respostas. São livros atuais e são bem badalados aí. E está totalmente relacionado com o que a gente faz aqui, que é a prática de meditar. E uma das coisas que eu tenho percebido bastante entre os colegas é que, deixa eu só ver aqui, só compartilhar minha tela com vocês. Ok, estão vendo aí a tela? Beleza, né? Ei, Karine, tudo bem? Então, o que é que eu tenho percebido muito? Que as pessoas chegam para mim e dizem: não, Henrique, esse negócio de meditar não é para mim, não. Não tenho talento para isso, não. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu não consigo sentar um minuto sequer. Eu não consigo sentar um segundo sequer. Quanto mais um minuto e menos ainda tentar 10 minutos ou esse tempo todo que você consegue passar. Isso não é para mim, né? Ou seja, a própria pessoa já criou uma barreira para ela. E o objetivo aqui é justamente tentar desmistificar isso, né? Porque quem me conheceu há muito tempos atrás sabia do meu potencial de irritação, de falta de foco naquilo que eu fazia, né? Eu não conseguia parar. Era conhecido também, alguns me chamavam de Henriquieto, né? Tinha uma amiga que ela me deu um apelido na época do colégio de Curtindo a Vida Doidado, porque eu não parava. Ela só me via nesse estado de agitação o tempo todo, fazendo muita coisa. Então, né, quando as pessoas hoje olham para mim e dizem assim: não, mas o Henrique medita. E de fato, muitas pessoas se assustaram com isso, né? Ou seja, eu rio assim porque as pessoas realmente estranham, né? Então a gente começa hoje o nosso tema com um livro de um psicólogo social, né, que é o Anders Ericsson,
que estudou justamente essa coisa chamada talento. O que é talento? Após mais de 30 anos de pesquisa, ele simplesmente chegou à conclusão: não existe algo na nossa vida que se possa chamar de habilidade pré-definida. Ou seja, o cérebro ele está em constante adaptação de acordo com os estímulos que você leva para ele. E é o treinamento que cria a habilidade que não existia antes. Sem treino não existe habilidade, né? O que é interessante é que ele simplesmente chega à conclusão de que não faz mais sentido pensar que nascemos com reservas fixas de potencial, ou seja, eu nasci com determinado conteúdo de inteligência. Se eu nasci com esse determinado conteúdo de inteligência, a minha vida está pautada por isso. Eu não vou mais me desenvolver e, portanto, eu preciso me acomodar a isso. Muito pelo contrário. Não só faz sentido pensar que que existe dentro da gente um conteúdo de inteligência fixo, ou seja, um potencial fixo, mas, na verdade, o conteúdo da inteligência humana, das habilidades humanas, está relacionado a um potencial que é expansível. E cada atividade que você faz, cada relação que você desenvolve, cada tempo dedicado a algo, vai construindo esse teu potencial. O Anders Ericsson percebeu que se você quer desenvolver alguma coisa dentro de você, construir alguma nova habilidade, né, o melhor caminho para desenvolver isso é a prática deliberada. Ou seja, você, para desenvolver uma habilidade, você precisa primeiro de disciplina e foco. Mas disciplina e foco também não é suficiente. Ela precisa ser orientada. E a orientação também não é suficiente, porque não basta ser orientado para fazer a mesma coisa. Você precisa de variações da mesma prática, né? Quer dizer que aquele mesmo conteúdo que você utiliza, você desenvolve em determinado contexto, essa habilidade ela se expande quando esse mesmo conteúdo ela vai sendo perpassada por outros contextos, né? Aí, outro aspecto que surge na evolução dessa coisa chamada de talento foi esse livro da psicóloga social, também a Carol Dweck, que fala da questão dos mindsets. O que são mindsets? Posso dizer que são escolhas mentais. Na verdade, a tradução mais ampla do termo são as suas crenças. No que é que você acredita? Ou seja, as nossas crenças têm um poder enorme de determinar o resultado futuro. Se a gente tem dentro da gente arraigado uma crença de que eu realmente tenho um potencial fixo de inteligência e me acho muito talentoso em algumas coisas e não em outras, mas tudo bem, se eu não avançar mais, está tudo bem. Ou seja, você se coloca num ponto estanque, aqui. Você não consegue passar do que já é. Isso se chama mindset fixo. Quando as nossas crenças, as nossas qualidades, a nossa inteligência, a nossa capacidade de desenvolver algo é estática, não muda. Se a gente pensa dessa forma, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, a gente não consegue se desenvolver. E é o que diferencia o mindset fixo do mindset de crescimento. Porque quando a gente desenvolve essa crença de que é possível aprender, apesar de tudo, a gente começa a se desenvolver de fato. E para isso, por trás dessa crença de crescimento, existe algo que é extremamente importante. Aprender com os erros, não ter medo de errar. E uma das coisas que as pessoas querem trazer para a meditação, que é uma concepção errônea também, é que, olha, aquele dali, ele conseguiu meditar e ter mais tranquilidade do que eu em 1 minuto, e eu não consegui.
Ou seja, então ele é melhor do que eu. A meditação quebra completamente esse tipo de paradigma, porque o processo de meditação, ele acontece não somente através da calma. E, na verdade, ele é mais fortalecido diante dos conflitos, das confusões, né? Das dificuldades, que é justamente aí onde a gente consegue perceber-se melhor. Então, o mindset de crescimento parte do pressuposto que você é capaz de cultivar suas habilidades ou qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Ou seja, não basta ter talento, é preciso de esforço, de perseverança naquilo que você pretende alcançar. E é aqui onde eu chamo o outro livro de outra psicóloga social, que é a Angela Duckworth, que escreveu o livro Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança. Na verdade, são 3 livros, além de um outro que eu vou citar aqui para vocês, que fica aí de sugestão de leitura. Uma das coisas que a Angela fala é que para você desenvolver-se bem em qualquer coisa, alinhada ao que o Anders Ericsson falou e a Carol Dwight, é que você precisa de garra. O que é que está por trás dessa garra? A sua paixão e a sua perseverança em querer alcançar algo. Esse alcançar algo pode ser desenvolver uma escultura, pode ser aprender habilidades matemáticas, novas habilidades matemáticas, ou até mesmo aprender algo que eu nunca fiz. E quando você menos espera esse algo que você nunca fez e não tinha o menor conhecimento, você começa a desenvolver habilidades com esse conhecimento novo. Ou seja, surge um talento onde antes você achava que não existia. Por que acontece isso? Porque você se deu à abertura das possibilidades futuras. Você não ficou amarrado ao teu passado. Isso é interessante que na prática do mindfulness, da meditação, da atenção consciente ou da consciência plena, a gente é agora o nosso passado. Mas é no agora em que eu abro a perspectiva para construir um novo futuro. Aí você pergunta, como, Henrique? Como é que a gente consegue fazer isso? No momento que eu me abro para a experiência do momento presente, intencionalmente, sem julgar e com abertura, significa que eu estou abrindo mão dos meus conceitos passados, das minhas experiências passadas, para algo novo. Como é que isso surge de forma experiencial na nossa vida? Eu gosto muito do exemplo quando a gente está conversando com outra pessoa. É comum a gente estar conversando com outra pessoa e antes mesmo dela concluir, a gente está o quê? Respondendo, entrando com novos assuntos. A pergunta é, você consegue nesse momento abrir-se para a novidade da outra pessoa? Surge aí uma certa dificuldade de você abrir-se para a novidade da outra, porque você está o tempo todo antecipando respostas, ou seja, você está o tempo todo julgando o pensamento da outra pessoa. Isso é o que é mais comum. Se aquela pessoa está tentando desenvolver um raciocínio ou te trazer uma ideia nova, você não está aberto a ela, você não está com abertura. Porque você está o tempo todo julgando ela com base naquilo que te ocorreu no passado. Isso é bom em certo momento, sim. Em outros momentos, não. Ok? Então ficou claro que é abrir-se para o futuro, dentro da perspectiva da meditação, dentro desses conceitos que a gente está conversando, né? Então, garra para Angela Duckworth é uma combinação de paixão e perseverança. Se eu tenho paixão naquilo que eu faço e persevero, exerço uma atividade contínua voltada para aquilo e eu tenho interesse naquilo, não tem como a gente não ser bem sucedido nisso que a gente se colocou para fazer. Bem, agora temos, como é que eu digo, ser um pouco pé no chão também, que entre você, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão, e você vai se dedicar a isso. Óbvio que em 1 ou 2 anos você não vai alcançar
como é que eu digo, uma capacidade musical de um músico com mais de 10 ou 15 anos tocando. Então isso também tem que ser ponderado, né? Porque a habilidade, as dificuldades enfrentadas e transpassadas com o seu esforço pessoal para desenvolver isso, é que vai te transformando um músico melhor, não é? Então, a Ângela, ela é muito incisiva na questão do talento. Tudo bem, podemos ter talento, algo relacionado à rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça. Ou seja, para alguns é mais fácil desenvolver certas habilidades, isso ninguém nega. A questão é que você ter o talento, se você não, por trás desse talento, não tem um esforço, ou seja, uma prática deliberada, ele não vai ser sinônimo nem garantia de sucesso algum na sua vida. Eu acho que todos vocês conheceram na época da escola, ou tiveram amigos ou amigas extremamente talentosos que, quando você vê hoje, não foi desenvolvido, né? Então, dentro da perspectiva da garra, da paixão e a perseverança, a paixão é algo relacionado ao nosso propósito, à nossa intenção. A perseverança está relacionado ao nosso esforço. E para termos perseverança, a gente precisa ter um esforço contínuo. Tanto que o êxito, a Ângela desenvolveu uma forma, né, que ela demonstra que êxito, para você ter êxito em alguma habilidade nova, aliás, em alguma atividade nova, é preciso de habilidade e de esforço. Só que habilidade depende não só do seu talento, como do esforço que você coloca naquilo. Você pode ter facilidade para jogar tênis, por exemplo, mas se você jogar tênis, você não vai se desenvolver. Então você precisa se esforçar. E aí o que é que acontece? Quando a gente desenvolve essa forma, né, se habilidade é igual a talento vezes esforço, no final das contas, para você obter êxito, você tem um produto entre talento e esforço. Só que o esforço, na verdade, ele entra na fórmula multiplicando 2 vezes. Isso é para demonstrar a você, gente, que não existe almoço grátis, né? Aquela frase tão comum e persistente nos dias a dia, no nosso dia a dia, né? Nos dias a dia, que foi que eu falei, né? No dia a dia da gente. Não existe almoço grátis. Se você quer conquistar algo, mais do que ter talento, é preciso esforço, foco, persistência. É por trás disso que está a perseverança. É perseverar naquilo que você quer alcançar. E é interessante que um outro livro que eu sugiro a vocês é O Cérebro Executivo, Lobos Frontais e a Mente Civilizada, de Elkhonon Goldberg, né? Ele fala o seguinte, olha, a cada nova habilidade que a gente vai desenvolver, o lado direito do cérebro é ativado. Na medida que essa nova habilidade começa a se tornar automática, praticamente esse lado ele não é mais ativado. Aí você pergunta, mas Henrique, então quando eu tenho uma habilidade é só o lado direito que funciona? Não. Os dois lados cerebrais estão continuamente funcionando. Mas quando existe uma habilidade nova, os estudos demonstram que é o lado direito do seu cérebro que tem um maior fluxo sanguíneo em determinada região. Tanto que, qual é a conclusão do autor, né? Embora os dois hemisférios cerebrais sempre funcionem de forma paralela, ou seja, vocês devem ter escutado algum tempo atrás, tinha um livro que dizia assim, desenhando com o lado esquerdo do cérebro, era o lado direito, não lembro mais, não, desenhando com o lado direito do cérebro, né? Dizendo que se você desenhasse e desenvolvesse algumas técnicas, você desenvolvia mais o lado direito. Na verdade, isso é uma falácia da neurociência, né? Foi descoberto, porque não existe cérebro esquerdo e direito atuando de forma independente. Sempre se atua de forma interdependente um com o outro. A diferença é que algumas regiões
como é que eu digo, acende mais do que em outras, dependendo do tipo de atividade. Se for uma atividade nova, é o lado direito, mais do que o lado esquerdo. Depois, quando essa atividade começa a se tornar rotina, esse fluxo sanguíneo naquela região diminui, né? Ou pode até mesmo cessar. E o que é interessante isso, o que é que está dizendo? É que neurônios que, como é que diz, ascendem junto, partem juntos. Ou seja, cada nova habilidade que você vai fazendo, novas conexões vão sendo formadas no seu cérebro. E essas novas conexões, elas vão ganhando cola, vão se fortalecendo justamente com a sua prática, não é? Então é por isso que a prática, o esforço focado, deliberado, né, é o que vai fazer a diferença no final. Logo, o grau relativo de envolvimento entre os dois cérebros vai estar variando entre o princípio novidade e rotina. Tudo aquilo que é novidade tem um peso maior na região direita do cérebro, mas depois que se transforma em rotina, há novas conexões no cérebro e aquilo que antes era preciso fazer de forma consciente, como na primeira aula de direção, né? Você precisa parar para pensar que tem que olhar para frente, para trás, à esquerda, para a direita, precisa pisar no acelerador, pesar na embreagem para passar a marcha. Isso se torna automático. Então, quando se torna automático, na verdade, você entra no modo, como é que eu digo, do modo fazer. E isso é extremamente econômico para a gente, né? Teve um outro tópico da aula, aliás, na aula passada a gente falou justamente, comentamos os dois modos, o modo ser e o modo fazer. E aí, para quem não assistiu essa aula, essa semana ainda a gente vai estar disponibilizando os podcasts dessas aulas, desses encontros da gente, e aí você vai poder acessar depois, né? Então, gente, o que é interessante disso? Que essas associações entre os hemisférios direito com a novidade do hemisfério esquerdo, com a rotina que você cria após práticas repetitivas, é universal e se relaciona com qualquer tipo de aprendizado. Ou seja, e se eu quisesse fazer música, isso é melhor? Se eu quisesse aprender a escrever romances, isso é melhor? Não. Qualquer tipo de atividade, o processo neuronal no cérebro ocorre da mesma forma. Significando que não depende da atividade que você vai desenvolver. Qualquer uma vai construir novas conexões no cérebro. E aí, gente, é aqui que entra essa perspectiva para tentar desmistificar que a meditação não é para você ou não é para qualquer um. Meditação nada mais é do que uma atividade tal qual qualquer outra que a gente desenvolve na nossa vida. Para você aprender a andar, você precisou cair, precisou perceber, né, o seu equilíbrio, precisou descobrir qual era o seu ponto de equilíbrio. Para você aprender a escrever, você precisou primeiro decorar o som de todas as letras do alfabeto. Da mesma forma, para aprender a contar e depois fazer operações matemáticas. Então, da mesma forma, se para aprender a meditar, não é porque eu sou mais ansioso, que eu sou mais distraído, que você não tem a capacidade para meditar. Na verdade, desde que você se dedique, você vai se desenvolver da mesma forma como qualquer outra atividade. E o que é interessante, né? A gente pode ver a prática da meditação como sendo uma musculação para o cérebro. Toda prática de meditação, a gente até comentou nos encontros passados, o que é comum a elas? É uma âncora atencional. Essa âncora pode ser a respiração, pode ser um mantra, um som entoado, pode ser um movimento, como é que eu digo? Pode ser um movimento da respiração no abdômen, pode ser sensações no corpo, como também pode ser barulhos externos.
né? Em suma, desde que exista uma âncora, você está sempre trazendo ao processo meditativo foco em algo. A gente começa inicialmente com a respiração porque é mais simples a gente prestar atenção à respiração, porque ela simplesmente acontece. Se a gente tentar parar de respirar, a gente simplesmente morre e a gente não consegue. Ela acontece por si. Ao mesmo tempo, a respiração ela reflete o nosso estado de espírito no momento. Uma coisa que é bem interessante quando você começa a praticar é que o ritmo dessa respiração, ou seja, as cores por trás dessa respiração, as pausas naturais que vão acontecendo, vão mudando durante esse seu momento de silêncio, né? Então, na prática meditativa, né, primeiro foco, o mais simples, para tentar diminuir as distrações que a mente nos gera. Opa, espera um momento, que eu tive aqui um... Ok. O slide está aparecendo para vocês aí, tá? Não tá? Voltou? Tá. Então, um dos princípios da prática é voltar o foco para a respiração. A gente senta e observa a respiração. Na medida que a gente começa a observar a respiração, ocorrem as distrações, que nos levam para outro lugar além da nossa âncora, que é o foco. Percebemos essas distrações quando a gente percebe, quando a gente tem a percepção consciente que essas distrações ocorreram, a gente não briga com elas. Porque toda vida que a gente for brigar com essas distrações, elas ganham força, ou seja, elas aumentam. Ou seja, focamos na respiração e aí vem as distrações. Percebemos que a distração chegou, gentilmente a gente retorna à respiração. E aí aquele movimento, foco, distração, foco. Foco, distração, foco. É como se fosse uma musculação cerebral. Essa prática ela é extremamente importante para aumentar a nossa capacidade de concentração. E isso tem impactos. Só essa prática tem impactos, como é que eu disse, consideráveis no aumento da nossa capacidade não só de concentração, como de rendimento acadêmico. Se a gente consegue se concentrar mais naquilo que a gente faz, né, é o que os psicólogos chamam de a gente aumentar a facilidade de experimentar o fenômeno de fluxo, ou estado de fluxo. O estado de fluxo é aquele em que a gente está diante de uma tarefa que nos é desafiadora, que nós gostamos de fazer e que essa tarefa simplesmente acontece sem a gente perceber. Quando menos espera, o tempo já passou. Vocês já passaram por essa experiência? Né? Essa é a experiência de fluxo, que é diferente da experiência meditativa. Né? Depois a gente pode comentar sobre isso. Se eu consigo desenvolver maior concentração e foco naquilo que eu estou fazendo, ou seja, se diante outra pessoa eu consigo observar ela falando e dou abertura para que ela realmente fala, ao invés de eu ficar o tempo todo com pensamentos querendo, como é que eu digo, rebater o que ela tem a me dizer, aprimora as minhas relações interpessoais. Porque um dos elementos fundamentais no aprimoramento dessas relações é a empatia. E a empatia está relacionada à capacidade de abertura e de se colocar no lugar do outro. Se a gente está o tempo todo julgando o outro, interferindo na fala do outro, a gente não consegue desenvolver isso. Não é? Outra questão, por exemplo, isso aqui perpassa não só o ambiente da sala de aula, como o ambiente de trabalho. Se eu consigo, por meio da prática, desenvolver maior capacidade de concentração, se eu consigo perceber que as minhas distrações, né, são meras distrações e se
eu me apegar a elas, eu entro no ciclo de pensamentos repetitivos, né? Se eu percebo isso, ou seja, quando as distrações aparecem, eu não dou tanta atenção para ela. Então eu consigo estar mais presente àquilo que eu estou fazendo. As distrações sempre vão existir, principalmente na prática da meditação. Não existe meditar sem distrair. O natural da nossa mente é pensar, é distrair-se. Esse é o movimento natural. Por quê? Porque é mais fácil. Qual é o foco? Qual é a intenção da prática meditativa? É aumentar esse foco de atenção, é entender como funciona esses processos de distrações da mente. Se a gente consegue perceber isso e não se enredar neles, a gente não só aumenta a concentração, como aquela sensação natural de bem-estar que toda prática de meditação, salvo algumas exceções, nos traz, não é? Então, gente, eu abro agora aqui a tela, vou para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida e queira comentar, para em seguida a gente caminhar para a nossa prática final. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir aí o... Opa, tem algumas perguntas aqui no chat. Ah, tá. Vou precisar sair no momento, mas tudo bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pelo menos me diga assim, bote a mãozinha aí. Ficou claro? Bote a mãozinha assim, ó. Tem uma mãozinha assim, ó. Estão vendo aí, ó? Claro, pode caminhar, podemos praticar. Tudo claro. Né? Foi bem claro realmente, deu para entender bastante. Não sei se eu consegui quebrar alguns preconceitos ou então já trazer mais ou menos algumas ideias que... bem, eu não pensava bem assim, eu acho que agora vou começar a pensar sobre isso. É possível? Uhum. Não, era mais ou menos, assim, tudo que você falou, explanou, era mais ou menos o que eu pensava, né, em relação, assim, mas deixou bem mais claro para mim. Foi bem legal. A questão é que, em regra, a gente sabe, mas a gente não incorpora. Exatamente. Isso está a nível de pensamentos. Não... Eu sou 5 estrelas nisso. Mas vai mudar. Mas todos somos, na verdade, né? Não tem ninguém que não esteja sujeito a isso. Com certeza. Né? Então isso faz parte. A questão é, tudo que a gente quer fazer de forma muito intensa, como querendo resolver tudo, gera uma certa aversão do corpo e da mente. É por isso que a gente precisa começar devagar. Com certeza. Entendendo? E ir crescendo de acordo com a necessidade e com a confiança, né? O Ari aí, que é nutricionista, deve perceber bem isso, né, Ari? Nas práticas. Aliás, com teus clientes, né? Não adianta querer mudar a alimentação de um dia para o outro, né? Tem que ser um Isso, principalmente quem vai querer emagrecer, né? E faz aquela dieta super restrita, vou cortar isso, isso, isso. Eu digo, não comece por aí, não. Vamos devagar. Não, mas eu gosto disso e vou cortar. Eu digo, por que você não reduz primeiro? Né? E dá um passo de cada vez. Isso. Então, acontece a mesma coisa para a gente na prática meditativa. Né? Se você for muito duro com você, ela pode ser muito difícil para você. E aí você vai criar aversão. Isso não é bom. Uhum. Né? Então, gente, como já temos aí 12 minutinhos para terminar o nosso encontro, a gente vai... Já, olha aí, que bom, passou rápido, né? A gente vai fazer uma prática hoje simplesmente atencional, ok? A gente vai fazer a prática para melhorar essa capacidade de foco. A gente vai começar como na primeira prática. Vamos fazer 3 respirações profundas para dar aquele relaxamento inicial. E depois a gente vai começar a desenvolver algumas técnicas atencionais. A primeira dela é, quando a gente expirar,
a gente vai falar mentalmente. Ins. Ao expirar, ex. Vamos fazer essa prática. Depois que a gente realizar em torno de 5 ou 10 respirações, a gente vai passar para a seguinte. A cada expiração, a gente vai contar 10. Na expiração seguinte, 9. Até 10. Feito isso, a gente volta de novo a atenção para a respiração no corpo, como um todo. Ok? Vocês verão, quem participar desses encontros, que toda prática tem um momento de concentração. Porque se a gente não desenvolve a concentração, ou um pouco dessa concentração, fica muito difícil da gente expandir o foco dessa atenção. Então, por exemplo, Henrique, eu nunca meditei na vida. Se você só fizer essa prática durante 6 meses, isso é muita coisa. Sabe por que é muita coisa? Porque a respiração ela reflete o nosso momento, o nosso estado. Estar com respiração, ela vai refletir no nosso estado. Na medida que a gente foca na respiração, ela vai mudando, porque o nosso estado emocional vai mudando. O nosso estado reativo vai mudando. Ou seja, não existe uma respiração igual a outra. Por mais que você observe a sua respiração... Este é um resultado que encontrei na web. Espera aí que eu tive um probleminha aqui nesse celular aqui que eu não estava contando. Ok. Ou seja, por mais que a gente só foque, só tenha como é que eu digo, objeto atencional a respiração, essa prática, ela é diferente a cada respiração que você faz. E é esse o convite da prática nesse momento. Observe a sua respiração. Se abra para isso. Qualquer distração que surgir, o mais importante é percebeu a distração, percebeu. Gentilmente retorne o foco da respiração. Ok? Então vamos fazer? Então sentamos aí numa postura sentada de tal forma que a nossa coluna fique reta. A gente pode encostar no apoio da cadeira, né? Se você puder sentar até num banco sem ter nenhum encosto na cadeira, é melhor. Né? Depois a gente vai ter um dia que a gente vai falar só sobre isso. Então, Henrique, Oi. É uma pergunta. Faça. É importante estar com o pé no chão, ou eu posso fazer, por exemplo, para eu ter mais alguns horários, eu tenho que vir aqui para o meu quarto, ficar no meu quarto, porque senão tu sabe que aqui em casa é cheio de gente, né? Muito movimento, e eu realmente não consigo. Então, eu faço sentada na minha cama. Então, eu não tenho como botar o pé no chão. Fico com as pernas cruzadas. Ótimo. As pernas cruzadas já te dá estabilidade. E certo? dá... Entendeu? A questão é você construir uma postura estável. Agora, o que é ruim? Como o colchão é mole, você afunda. Sim. Então, por mais que você queira ter estabilidade, por mais que as pernas te ajudem nisso, vai haver um certo desconforto com relação à estabilidade. Então, o que é que você faz? Você senta num travesseiro, preferência duro, para que você consiga ficar até um pouco mais alto do que os seus joelhos. Porque quando você senta, você afunda. Sim. Não é assim? Então, você bota 1 ou 2 travesseiros, se for mais macio, para que você, quando sentar, tá certo? O seu quadril fique acima do joelho. E aí você consegue uma estabilidade melhor. Ok? Tá jóia. Então vamos lá, gente. Vamos sentar numa postura de tal forma que nossos pés toquem o chão, tá certo? A coluna fica ereta, o queixo ele fica ligeiramente baixo, tá certo? Quando a gente faz isso, a região aqui da coluna relaxa mais. Não levantado, nem baixo demais, né?
ele fica aqui na horizontal e aí você dá uma leve inclinação. Aí relaxa todo o seu pescoço, ok? Então vamos fechar os olhos. Vamos fazer 3 respirações profundas. A partir de agora, a cada inspiração, a gente vai acompanhar o movimento da entrada desse ar, falando mentalmente. De inspiração. A cada saída deste ar, a gente vai pronunciar mentalmente de expiração. Inspira, expira, Se alguma distração surgir, que é natural, ao notar, gentilmente retorne a sua atenção para a sua respiração, sem julgar, sem se desmerecer, aceitando que isso é inerente à prática, à distração. Você pode ampliar o foco da sua atenção e concentração, observando as pausas naturais, quando o pulmão enche, quando o pulmão seca. A cada novo ciclo, naturalmente surgem 2 pausas. Após o ar entrar, após o ar sair.
A partir de agora, a gente vai mudar o foco da atenção. Temos o foco na respiração, só que agora, a cada exalação, a gente começa a contar em ordem decrescente, de 10 até 1, mantendo esse mesmo estado de calma, percepção, aceitação, de abertura para a experiência. Ou seja, começamos assim. Inspiramos e ao exalar contamos mentalmente 10. Inspiramos novamente e na próxima exalação contamos 9. E assim sucessivamente até chegarmos no número 1. Término da contagem, volte sua atenção para o corpo como um todo, observando como o corpo se comporta, expandindo-se quando você inspira e secando ou murchando ou se fechando quando você exala o ar.
Para terminar a nossa prática, façamos agora 2 respirações profundas e após terminar, lentamente vá abrindo os olhos e movimentando os pés e as mãos, se reconectando novamente com o ambiente. E aí, gente, como estamos? Alguém gostaria de compartilhar a experiência, falar um pouco como foi essa prática? Pode abrir aí, fica à vontade para abrir os seus vídeos, microfones. Passamos aqui 7 minutinhos do horário combinado, mas a gente pode liberar aí mais uns 3 minutinhos para alguma troca. Alguém gostaria de comentar como foi a experiência? Eu acho que a minha posição aqui não ajudou muito, então eu acho que eu tenho que procurar uma posição melhor, porque eu perdi muito foco, assim, muitas vezes. Mas eu fiz... Diga. Sim, fale. Não, às vezes que eu perdi a atenção e o foco, que alguma coisa me desconcentrou, eu segui as orientações que você sempre dá, né? Retornar ao foco. Mas dessa vez foi mais difícil do que a primeira. Normal isso acontecer, né? Com certeza. O mais importante, que eu gosto sempre de trazer nas aulas, é que o mais importante é você percebeu que se distraiu. Se você percebeu, você está meditando. O problema é quando você viaja na maionese e se esquece que está meditando. Porque você simplesmente perdeu o foco da atenção. E a meditação, a gente está o tempo todo levando a atenção para o foco. O mais importante é perceber o que viajou, percebeu. Então você voltou a atenção. A prática é um resgate contínuo para um foco atencional. Distrair-se é normal, barulhos externos acontecerem e nos irritar durante a prática também é normal. A questão é, você percebeu que se irritou com esse barulho? Então você continua meditando, porque esse é o objeto da prática, né? Na medida que a gente vai evoluindo com a prática, a gente vai perceber que toda e qualquer perturbação que acontece no momento é objeto da prática de meditação, né? A perspectiva da meditação da consciência plena ou da meditação mindfulness é essa. A nossa âncora é tudo aquilo que está acontecendo no momento. Só que, devido às grandes... Karine, aqui em casa é do mesmo jeito, viu? É porque eu tô com um batalhão aí de pessoas segurando nesse horário. Oh, meu Deus. Então, assim... Ixi, onde é que eu tava? Agora eu que me perdi. Não, você estava falando que Tá o vendo? importante é a gente perceber que viajou, né? Que Sim. perdeu o foco. Então, assim, para a gente melhorar a qualidade dessa atenção em qualquer coisa que está acontecendo, a gente precisa diminuir a intensidade das nossas distrações.
E a prática que a gente desenvolveu hoje é justamente a prática por excelência para criar abertura para outras perspectivas dentro da meditação. Essa prática aqui, ela pode durar 1 hora, se você quiser. Pode durar o dia todo, pode durar 6 meses. Porque aí você aprimora a tua capacidade de atenção, de concentração. Você ganha segurança com isso. Não é? Então, ela pode ser a prática de abertura para depois a gente ir para um escaneamento corporal. Pode ser a prática de abertura para depois a gente ir para uma prática da bondade amorosa, ou meta. Né? Pode ser uma prática de abertura para a gente depois trabalhar com os pensamentos, com as emoções, com as sensações que a gente sente no corpo, às vezes decorrente dessa emoção, decorrente dos pensamentos. Né? Então, é uma prática de excelência, extremamente simples. Ao mesmo tempo, qual é o maior desafio ou dificuldade? É permanecer-se consciente e atento, apesar do barulho que a nossa mente cria. Né? E quanto mais a gente se esforça para estar, mas esse esforço tem que ser um esforço relaxado, não pode ser forçado, né? Que é a diferença do esforço para fazer uma atividade física e do esforço para se manter na postura de meditação. O esforço para meditação é um esforço relaxado. Se você está tendo dor de cabeça, significa que você está se contraindo em alguma região. Então o esforço é relaxado, suja os pensamentos e você deixa eles virem. Da mesma forma que eles surgem, eles vão embora. Quando o pensamento ele é repetitivo e nos incomoda, gera um certo incômodo. Como é difícil focar nos pensamentos que eles andam muito rápido, a gente leva a atenção para o corpo. E vê onde é que ele se manifesta no corpo. Fica com essa sensação aqui. E a prática da meditação continua. Aí você percebe que a região do corpo, depois de um certo tempo, ela começa a aliviar. E aí você pode voltar de novo para o foco de atenção da respiração. E aquele pensamento que era repetitivo e tal, ele também some. E se você quiser lembrar dele, volta tudo de novo. Porque quando você quer lembrar, você se apegou a ele. Então a prática é desapegar-se de tudo aquilo que surge. Se for uma sensação boa, a gente desapega. Se for uma sensação ruim, a gente desapega. Não interessa qual é o tipo de sensação, boa ou ruim. Na verdade é se a gente tem vontade de manter ou se a gente tem vontade de evitar. Tudo é objeto da prática. E se a gente deixa que elas cheguem e não nos apeguemos a elas, elas simplesmente vêm e vão. E a gente começa a aumentar a nossa paciência, a nossa resiliência perante não só a prática, como perante a vida, as dificuldades da vida. Aquilo que a gente falou, daquela habilidade, e quando o neurônio pisca junto com os outros, há uma conexão. Então, essa mesma habilidade que a gente consegue desenvolver na meditação, ela perpassa para as atividades do nosso cotidiano. E é por isso que a gente consegue manter um certo nível de serenidade diferente, tá certo? De antes da gente praticar. Né? E quanto mais a gente pratica, mais isso vai sendo fortalecido durante essa caminhada. Né? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do nosso encontro de hoje. Foi ótimo. Alguém gostaria de sugerir um tema para a próxima semana? Alguma coisa? Na verdade, esse tema está relacionado a um artigo que eu escrevi para o site. Eu não sei se a Rafa... Rafa, vamos publicar o artigo hoje ou amanhã? Sabe dizer? Já está publicado, pessoal. Quem quiser entrar lá, já está publicado, já está no ar, viu? Olha aí, então, o tema de um artigo que eu escrevi já para o site, para quem quiser aprofundar mais um pouco. Né? E já fica as sugestões de referências aqui que vocês tiveram hoje, para depois ler mais um pouco, se aprofundar nessa perspectiva do que é talento, algo que nos incomoda, pelo menos eu me incomodo muito com isso, sabe? Mas hoje não mais, graças a Deus, né? Mas me incomodei muito com isso, hoje não mais. Né? Mas é isso, gente, uma ótima semana para todos, obrigado, e até quarta que vem com mais um encontro. Medita com a gente, com um bate-papo
troca de experiências com vocês. Até. Obrigada. Boa noite. Valeu, obrigada, pessoal. Valeu, Karine. Valeu, Ari. Everton, Carlinhos e Patrine. E Dani. Até.